Oi, eu sou o Sabino, esse aqui é o Sabimate e vamos resolver uma listinha de geometria analítica. Tá na descrição, tem a aula de teoria, tá? A listinha tá aí na descrição e eu peço para você dar aquele joinha, para você compartilhar com os amigos, dar aquela favoritada aí e que ajuda muito a gente continuar com o trabalho, beleza? Pessoal, na primeira parte da listinha eu tenho as questões que são mais aplicações diretas dos conceitos, né? Então, por exemplo, a gente estudou lá como que eu acho a equação de uma reta. Esse aqui, a primeira questão aqui, ela pergunta qual é a equação da reta que passa nesses pontos aqui. Então, para começo de conversa, quando eu boto 4 aqui, eu estou querendo dizer, vamos lá, vamos começar aquele nosso zoom aqui, que quando eu boto esse 4 aí, eu estou querendo dizer o seguinte para você. Eu estou querendo dizer que esse é o ponto, na verdade, que o coordenada x é igual a 0 e y é 4. E esse cara aqui quer dizer que a coordenada x é 3 e que o y é 0. E aí eu falei para você um bisuraço para você fazer rápido a equação da reta, que é assim, ó. Bota os dois pontos um embaixo do outro, ó, 0, 4, 3, 0, x, y, e faz o de baixo menos o de cima dividido pelo de baixo menos o de cima. Sempre essa jogada, x menos 3 sobre quanto? 3 menos 0, que dá 3. Assim como y menos 0 sobre 0 menos 4. Y menos 0 sobre 0 menos 4. E aí, se você multiplicar cruzado, você tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho x menos 3 e aqui vai dar menos 4. Então vai ficar menos 4x mais 12 é igual a 3y. Se você colocar tudo para um lado só, por exemplo, vamos mandar tudo para o lado direito. Você vai ter menos 4x que vai passar para lá, vai ficar 4x, mais 3y, que já está do lado de lá, mais menos 12, perdão. Vai dar um menos 12 aqui. E isso vai dar igual a 0. Essa é a equação da reta que eu estou procurando. Tá bom? Só que deixa eu te mostrar, tem um jeito bisurado de fazer isso, que é o seguinte. Olha só, essa equação aqui, ela tem um nomezinho até, né? Quando você tem o ponto de ela corta no eixo y no x, chama isso aqui de equação segmentária. Aí tem um bizu muito simples, que é assim, ó. Faz a seguinte jogada. O que está embaixo o que está no eixo x é o 3, então você bota assim, ó, x sobre 3. E o que está no eixo y? 4? É o 4, então você bota y sobre 4. Isso daqui tem que estar quanto? Essa soma vai dar 1. E aí acabou. Isso aqui já dá a equação da reta. Ó, se você tem esses pontos aqui, bota assim, x sobre o número que está aqui, y sobre o número que está aqui, igualando a 1. Isso dá a equação da reta. Então, esse camarada aqui, se você tirar MMC, vai dar exatamente o que eu tinha antes. Vai dar 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Tá feliz? Tranquilão, né? Agora, olha esse cara aqui. O segundo item, ele pede qual é a reta que passa por esse ponto e é paralela a esse cara. Bicho, aqui, o que ele quer de você é que você saiba fazer uma seguinte jogada. Ó, ele quer saber quem é a reta que passa por esse pontinho aqui e é paralela àquele cara. O que acontece para duas retas serem paralelas? Elas têm os mesmos o quê? Exatamente, coeficientes angulares. Quem é o coeficiente angular da reta que é dada aqui? 3. Então você já sabe de cara que a minha reta que eu tenho é y é igual a 3x, porque vai ter o mesmo coeficiente angular que esse, só que agora você não sabe o coeficiente linear. Chamá-lo-ei de quê? De quê? De quê? Ué, aqui. Agora, repara no seguinte, se ele passa nesse ponto, o que quer dizer o fato de uma reta passar num ponto? Exatamente, quando o x der 3, esse y tem que dar... Quando o x der 2, o y tem que dar 3. Então você vai ter que 3 é igual a 3 vezes 2 mais q. E daqui você tem que o quê? É 3 menos 6, que dá menos 3. Moral da história, a reta que eu quero aqui é 3x menos 3. Maravilha! Agora, qual é o lance se eu quiser saber uma reta que passa por um certo ponto fora dessa outra reta dada, mas que é perpendicular a esse camarada aqui? De novo, gente, qual que é o lance para as retas serem perpendiculares? Vamos chamar essa reta aqui, ó, escrevê-la da forma reduzida, eu vou chamar de mx mais q. O que você sabe quando duas retas são perpendiculares? Isso mesmo, o coeficiente angular dessa vezes o coeficiente angular dessa dá menos 1. Quanto é que é o coeficiente angular dessa? Menos 1. E tá vendo o menusinho ali? Vezes m é igual a menos 1. Quer dizer que, o que é o m? O m é igual a 1. Beleza? Então quer dizer que o m é igual a 1. O coeficiente angular dessa nova reta é 1. E como é que eu acho o quê? Ó, 1 vezes x mais q. O que é q? Quem é o quê? Como é que eu acho o quê? Muito simples. Essa reta aqui, ela passa pelo ponto 5, 1. O que isso quer dizer? Quando x é 5, y tem que dar quanto? Exatamente 1. Então, quando eu aqui, ó, fizer essa jogada aqui,
você substitui o ponto, você descobre o coeficiente linear, que vai ser menos 4, e a sua reta vai ser x mais menos 4, que nada mais é do que x menos 4. Maravilha! 4 e 5 perguntam para você coisas sobre a distância de ponto à reta. Te falei que a formulinha da distância de ponto à reta era como? Como é que é a formulinha da distância de ponto à reta? É assim, você faz ax0 mais by0 mais c sobre raiz de A2 mais B2. Ou seja, você pega o ponto que ele quer saber a distância e joga na equação da reta e depois divide por esse Pitágoras esquisito. Quem é o ponto? Ele pergunta assim, a distância da origem. Pessoal, a origem dos eixos cartesianos é o ponto 0, 0, sacou? Então, esse desenho que ele quer é a distância desse ponto até essa reta. Ou seja, ó, pega esse x, y aqui e joga na reta. 4 vezes 0, mais 3 vezes 0, menos 25 em módulo sobre raiz de A2 mais B2. Aqui ele já facilitou enormemente a sua vida, porque olha só, em cima dá só menos 25. Módulo de menos 25 é 25. E embaixo, o que aconteceu? 16 mais 9 dá 25, raiz de 25 costuma ser 5, e essa conta deu 5. Que me lembra de fazer a questão 5. Ali, né? Aqui, acabou de acabar, muito suave. Questão 5, de novo, é só aplicação dessa fórmula. Ele quer agora a distância dessa ponto a essa reta. Brinca aqui, ó, joga aqui os x e y, ó, 5 vezes 2, menos 12 vezes 3, mais 13 sobre raiz de, olha, o A desse cara é o 5, então é 5 ao quadrado. O B dele é o menos 12, então é menos 12 ao quadrado. Isso dá, vamos fazer continha? Vamos ver quanto é que vai ficar essa conta. 10 menos 36 mais 13. 10 com 13, 23, menos 36, falta 13 de novo. Né? Então vai ficar 13 em cima e embaixo deu quanto, galera? Olha só, 25, vou fazer pequenininho aqui, ó. 25, 144, cuja soma dá 169, que é a raiz de 69, 13, embaixo dá 13 também. Ele quer que essa conta simplesmente dê 1. Beleza? Vamos para a parte agora que o bicho pega um pouquinho mais. Vamos agora voltar. Uma questão um pouquinho antiga da AFA, juntando as seguintes jogadas. Olha só. Repara no seguinte, cara. Ele quer a distância da origem à reta que passa nesses pontos. Agora você vai ter que fazer as duas coisas. Primeiro, tem que achar a equação dessa reta. E quem é a equação dessa reta? Lembra que eu te dei o bizu? Aqui passa no 6, aqui passa no 4. Já joga logo, ó. X sobre quanto? O que está no x aqui? O 6. Mais y sobre quanto? O que está no y aqui? 4. Isso tem que ser igual a 1. Seja feliz. Tira MMC. Glorioso MMC aqui vai dar 12. 12. Aqui vai dar 2. Aqui dá 3. Aqui dá 12. Olha só. 3x mais quanto? 2y menos 12 é igual a 0. Ficou feio aqui, mas, né, feia é a minha letra que eu estou dizendo, né? Então, essa é a equação dessa reta, amiguinho. E aí ele quer a distância desse ponto, que é a origem, que é o 0, 0, até essa reta. E aí você já sabe, a gente acabou de fazer probleminhas que fazem isso. É só jogar o ponto 0, 0 na reta, vai dar 0 mais 0 menos 12 sobre raiz de A2 mais B2. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que costuma, aqui em cima, menos 12, módulo de menos 12 dá 12. E aqui embaixo, raiz de 9 mais 4, raiz de 13. Também conhecido como 12 vezes raiz de 13 sobre 13. Feio pra caramba. Tá bom? Mas essa é a resposta. Problema 2 de FON aqui. Problema 2 de FON, ele fala assim, ele te dá esses pontos e diz que cabe uma circunferência ao redor. Aliás, que esse quadrilátero cabe em volta de uma circunferência inscrita, ou seja, o quadrilátero é circunscrito. E como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema da seguinte maneira. Primeiro, você tem que usar o teorema de Pitot.
Teorema de Pitot diz o seguinte: quando você tem um quadrilátero que é circunscritível, ou seja, cabe uma circunferência dentro dele, quer dizer que a soma dos lados opostos são iguais, ou seja, A mais C igual a B mais D. Tá? Então a gente vai usar essa informação. Mas sim, professor, quer dizer o seguinte, quer dizer que esse tamanho aqui, quanto é que esse tamanho aqui? Isso mesmo, 4. Mas esse tamanho que a gente vai descobrir daqui a pouco é igual a isso mais isso. Essa distância, como esse ponto é o ponto 0B, o y dele é B, esse tamanho é 4, é B. E essa distância aqui é 10 terços. E essa distância aqui a gente faz a distância entre dois pontos, né? Ou seja, essa distância aqui, ela é 4 menos 0 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 10 terços menos b ao quadrado, lá da distância entre pontos. Tudo bem? Então, isso mais 4 é igual a 10 terços mais b. b mais 10 terços. Tem gente que já chega aqui e desiste. Quando olha para essa conta, desiste. Mas, gente, vamos com calma. Olha só. Passando esse 4 subtraindo, 10 terços menos 4 dá menos 2 terços. E agora eu vou chegar aqui, ó, 16... Essa conta ainda não vou desenvolver. Vou deixar aqui, ó, 10 terços menos b ao quadrado e eu vou elevar ao quadrado. Ó. Vou elevar ao quadrado. Tá bom? Esse cara aqui elevado ao quadrado, né, se você pegar essa conta aqui e levar ela ao quadrado, isso aqui vai dar o seguinte, ó, b ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo dá menos 4b sobre 3, mais o quadrado do segundo, 9 terços. 4 nonos. Né? Esse cara ao quadrado se livra da raiz, então fica 16. Só que esse cara aqui, você ainda tira a raiz dele, ó. 10 ao quadrado, quadrado do primeiro é 100 nonos, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 20 terços, mais o quadrado do segundo, que dá esse negócio aqui. E aí, se você simplifica esse b ao quadrado com esse b ao quadrado, fica tudo mais bonito. Porque, repara só, menos 20 terços com 4 terços vai dar 16 terços. 16 eu vou deixar quietinho aqui ainda. Agora, 100 nonos menos 4 nonos dá 96 nonos. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplificar por 16. Agora que simplifica por 16, dá b sobre 3 é igual a 1 mais 6 terços. 6 nonos é o mesmo que 2 terços. E isso aqui, ó, vai dar 5 sobre 3 é b sobre 3. Então, o b é igual a 5. Caraca, professor, você descobriu o b. Isso. E para que serve descobrir o b? Olha só, você quer a equação dessa reta. O b é o coeficiente linear, é o lugar onde ele porta no eixo y. Então, você já sabe que aquela reta é da forma mx mais b, que é 5. Tá bom? E o que mais? Como é que eu acho o m? Muito simples, ele passa no 4 10 terços. Então, se eu botar y igual a 10 terços, o x vai dar 4, então isso é 4m mais 5. Olha só, vamos fazer essa continha? 10 terços menos 5 vai dar menos 5 terços, é igual a 4m, quer dizer que m é igual a menos 5 sobre 12. Então, a equação da reta é menos 5x sobre 12 mais 5 e estamos felizes, ok? Essa questão, ela te dá a reta, um ponto, e que é o simétrico do ponto em relação à reta. Professor, como assim o simétrico do ponto em relação à reta? O simétrico do ponto em relação à reta é o seguinte, você vai fingir que a reta é um espelho e vai pegar como se fosse a imagem desse cara. Professor, ferrou, dificultou muito a minha vida. Agora você sacaneou tudo. Como é assim, ó? Para pegar como se fosse um espelhamento, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um ponto que está nessa reta que é perpendicular aos dois caras, só que a distância aqui desse ponto até essa reta é igual à distância desse ponto até a reta. É como se realmente isso aqui fosse um espelho e aqui eu tivesse a imagem e o objeto. Tá? Esquece de física, não tem nada de imagem e objeto, é só para a gente ter essa noção. O que eu faço da vida aqui, professor? Vou te dar a dica. Olha só. Primeiro, vamos achar a equação dessa reta que é perpendicular à reta dada e que passa por esse ponto. Como é que eu vou achar a equação dessa reta? Bom, 2 caminhos aqui para a gente seguir, beleza? Vamos chamar aqui de reta R e vou dizer aqui que a gente está querendo achar a reta R, tá bom? 2 caminhozinhos para a gente seguir. O primeiro caminho é pegar isso aqui e escrever da forma reduzida.
Ou seja, eu vou pegar aqui e vou isolar o y. Vou passar esse x2 para cá subtraindo. Então vai ficar menos 2x mais 4. E vou dividir o 3. Então vai ficar menos 2 terços de x mais 4 terços. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Para achar o coeficiente angular, meu amigo, minha amiga. Porque o coeficiente angular aqui é esse menos 2 terços. E na reta original, o que eu tenho, na minha retazinha R, o que eu vou ter é uma reta que eu vou escrever da forma mx mais d. E o que acontece? O que acontece nesse m e esse menos 2 terços? Isso aí, a multiplicação deles dá menos 1. Então eu tenho que o m é 3 meios. Já comecei achando o coeficiente angular da reta Rzinho, tá bom? Então a minha reta é da forma 3 meios de x mais um dzinho, né? Um dzinho, e como é que eu acho o d? Ah, ele passa pelo ponto 1,5, a reta R passa pelo ponto 1,5, quando x é 1 e y é 5. Então 5 é igual a 3 meios vezes 1 mais d, ou seja, o dzinho é igual a 5 menos 3 meios, também conhecido como 7 meios. Guardou no coração? Ou seja, quem é essa reta daqui? Essa reta é a reta y igual a 3 meios de x mais 7 meios. Professor, por que você fez isso? Sabe o que eu vou fazer? Por que eu achei a equação dessa reta? Porque eu tenho a equação dessa reta, agora eu tenho a dessa, então eu consigo achar esse ponto de interseção. Por que esse ponto de interseção é importante? Vou te falar daqui a pouquinho. Vamos achar esse pontinho? Ó, y é igual... Essa reta aqui é a reta que eu acabei de achar. A reta original que foi dada, eu já escrevi ela da forma reduzida, assim, ó, menos 2 terços de x mais 4 terços. Vamos só igualar essa jogada aqui, ó. 3x sobre 2 mais 7 meios é igual menos 2x sobre 3 mais 4 terços. Tirando o MC, jogando para lá, jogando para cá, aquela coisa toda. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui, gente, tá todo mundo no denominador 2, todo mundo no denominador 3. O 3 indo para lá multiplicando vai dar 9x mais 21. É igual a menos 4x mais 8. Faz essa continha aqui. 13x é igual... 8 menos 21 deu menos 13. Momento que você acabou de descobrir que está acertando a conta, né, meu amigo? Porque essa conta aqui não fica bonita assim, sem nada que seja uma boa notícia, né? Esse x igual a menos 1, a gente joga, por exemplo, aqui, ó. Menos 3 meios mais 7 meios dá 4 meios, também conhecido como 2. Então y é 2. Moral da história, olha para cá. Esse ponto é o ponto menos 1, 2. Como é que eu acho esse cara? Vamos fazer o seguinte, fala duas letrinhas aí, pensa duas letrinhas, vamos lá. XY já tem um monte de XY, né? Vamos chamar de K e W. Professor, por que você fez isso? Porque sabe o que esse ponto é? É ponto médio desses dois caras. Esse ponto é o ponto médio desses dois. Como é que calcula o ponto médio? Faz isso mais isso sobre 2 lá. O menos 1 vai ser... Ó, vamos escrever aqui, ó. Esse menos 1 vai ser 1 mais K sobre 2. Menos 1 vai ser igual a 1 mais K sobre 2. Ou seja, o K, olha aqui, ó. Esse menos 2 vai para lá, menos 1 vem subtraindo, K igual a menos 3. E 2 é W mais 5 sobre 2. O 2 é igual a W mais 5 over 2. E aí você descobre que o W é igual a menos 1. Moral da história, o ponto que ele quer saber é o ponto, olha aqui, menos 3, menos 1. Tudo bem? Deixa eu só te dar um último bizu nesse problema. Como é que a gente podia ter feito isso aqui um pouquinho mais rápido? Pessoal, pensa o seguinte, isso aqui não é ponto médio? Ó, 1, 5, menos 1, 2. Olha o que acontece. Se você está aqui no ponto 1, no x igual a 1, e anda para o menos 1, quer dizer que daqui para cá, você desceu 2 casas, você andou 2 casas para a esquerda, não foi? Então, se aqui é o ponto médio, você vai ter que andar 2 casas para a esquerda de novo, então você vai parar no menos 3,
Tá vendo aqui? Para fazer um pouquinho mais rápido. E o que mais? Aqui você estava na altura 5. E você desceu para a altura o quê? 2. Daqui para cá você desceu quanto? Isso, 3. Poxa vida, se isso aqui é o ponto médio, para descer da altura que esse ponto tá para a altura que esse ponto tá, eu desci 2 de altura. 2 assim no eixo Y. Então daqui para cá eu também desço mais... Aliás, perdão, 3, né? Desço mais 3. Então daqui para cá vai parar do 2 descendo 3 degraus, vai parar no menos 1. Então tá aqui o menos 1. Outro jeito um pouquinho mais esperto de fazer. Beleza? Agora vamos fazer o problema 4. O problema 4 é um problema bem chatinho, né? Ele é tipo esse problema 3 que a gente acabou de fazer, só que com um passo a mais de conta. Que ele fala assim, ele quer o simétrico dessa reta em relação a essa. Ele quer o simétrico da reta y igual a x mais 1 em relação à reta que está aqui, dada por essa equação. Só que o que ele quer que você faça é o seguinte, então, você finge que esse cara é o espelho agora. Agora você vai fingir aqui, ó, esse camarada aqui é o espelho e você quer a reta aqui, é a imagem, a reta vermelha aqui é a imagem no espelho dessa reta azul, tá certo? Então o que a gente faz? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, para cair no problema anterior, eu vou fazer assim, como é que eu vou achar essa reta vermelha? Eu sei um ponto onde ela passa, eu sei esse ponto aqui. Então, para começo de conversa, a primeira providência que eu vou tomar é achar esse ponto. Que é esse ponto? A interseção entre esses dois caras. Então, aquele ponto ali, chamá-lo-ei de ponto P, vai ser a interseção entre y igual a x mais 1 e 2x mais y mais 4 igual a 0. Bom, vou substituir esse x mais 1 aqui, vai dar 2x mais y, que nada mais é do que x mais 1, mais 4 igual a 0, ou seja, isso aqui dá x igual, olha só, 5, 3, então x é igual a menos 5 terços. Que desagradável. E o y? O y é isso aqui mais 1. O y daquele ponto ali é somar 1 nesse cara que vai dar menos 2 terços. Tá bom? Então já começou essa coisa meio chata aqui, de que o ponto de interseção é um ponto desagradável. E aí, o que mais? Aí é o seguinte, o que mais que a gente pode fazer aqui? Agora que eu sei esse ponto onde ela passa, eu vou querer achar outro ponto dessa reta, e é nisso que a gente cai no problema anterior. Que é assim, eu vou fazer o seguinte então, vou chutar um ponto dessa reta. Por exemplo, vou pegar o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. Tá bom? E agora eu vou achar o simétrico desse ponto em relação a esse cara. Só que presta atenção, se esse ponto está na reta azul, o simétrico dele vai estar na reta vermelha. Tá certo? Então, na verdade, o que eu estou procurando aqui, né, vou fazer igual o outro, vou chamar de K e W, vai ser um ponto aqui assim, tá? Então, como é que a gente fez mesmo? Isso aí, a gente achou uma reta que é perpendicular à reta do espelho, né? A gente achou uma perpendicular ao espelho. Estou ficando meio sem cores aqui. Ó, a gente achou uma perpendicular ao espelho. Tá? Passando pelo ponto 0,1. Só que agora vamos lá, né? Quem que é essa reta perpendicular? Vamos lá, vamos chamar ela de mx mais q. Eu vou achar isso aqui muito rápido, quer ver só? Primeiro, essa reta preta passa no ponto 0,1. O que quer dizer isso? Quando x é 0 e y é 1, quer dizer que q é 1. Pimba. Já achei de cara. Segunda coisa, ela é perpendicular à reta verde. Vamos achar o coeficiente angular da reta verde? A reta verde é essa reta aqui assim, ó. 2x mais y mais 4 igual a 0. Isolando y, você tem que ela é menos 2x menos 4. E o coeficiente angular dela é menos 2. E aí você sabe que se eu fizer menos 2 vezes o coeficiente angular mzinho dessa reta, tem que dar menos 1. Então o m é igual a meio. Tá bom? Então a tal da reta preta lá, a tal da minha reta preta, deixa eu chamar essa reta preta reta U. Essa reta U aqui, ela é a reta da forma, ó, essa reta U é a reta da forma y igual a meio de x
E o Q é 1, né? Mais 1. Professor, por que você fez isso? Por que eu achei essa reta preta? Porque a intenção aqui é achar esse ponto. E esse ponto é a interseção entre a reta preta e a verde. A verde é essa aqui, a preta é essa daqui. Quero achar a interseção entre esses dois caras. Eu já até isolei quem é a reta verde. Vamos achar a interseção entre essas duas retas aqui, ó. Menos 2x, menos 4. Igualando essas brincadeiras aqui, você tem que meio de x mais 1 é igual a menos 2x menos 4, e de onde você tira que x é igual a 5x é igual a menos 3, então é menos 5, x é 2, x é menos 2 então, né? Menos 2. X é menos 2 e quem que é o y? Se eu botar x igual a menos 2 aqui, ó, x igual a menos 2, aqui vai dar menos 1, o y vai dar 0. Que interessante. Y é 0. Né? Então, o que é esse? Quem é esse ponto aqui? Esse é o ponto de interseção entre essa reta e essa. Quem são esses caras? Esse aqui de cima é a reta preta, esse aqui é a reta verde, o de baixo é a reta verde. Então, esse ponto aqui, o x igual a menos 2 e y igual a 0, é o ponto de encontro desses dois camaradas. E como é que eu acho o KW? Lembra aquele bizuzinho que eu passei? Olha só, do 0 para o menos 2, você desce menos 2. Então, para vir para cá, eu vou descer menos 4. Do 1 para o 0, eu desço 1 degrau. Então, daqui para cá, eu vou descer mais um degrau. Então, esse ponto é o menos 4, menos 1. Moral da história, para acabar de terminar a jogada toda e fechar esse problema extremamente desagradável. A reta que eu quero, a reta vermelha, passa pelo ponto menos 4, menos 1 e pelo ponto, cadê? Menos 5 terços, menos 2 terços. Que coisa chata. Vamos lá achar a equação dessa maldita reta. Como é que eu faço? Te falei o bizu, ó. Menos 4, menos 1. Menos 5 terços. Espera aí. Menos 5 terços. Ó, tem um gato querendo aparecer no programa. Olha lá, ele quer resolver também. É legal que para em frente a câmera, né? Maneiro? Olha só, dá um oi pra galera aí. Vamos lá. Menos 2 terços. XY. Tá? Então, agora o de baixo menos de cima, o de baixo menos de cima. X menos 5 terços dá x mais 5 terços. Sobre esse menos esse. Então, é menos 5 terços mais 4. É igual. Esse menos esse vai dar y mais 2 terços. E esse menos esse vai dar menos 2 terços mais 1. Beleza? Vamos dar uma arrumada aqui e fazer cada uma dessas somas de fração. Né? Vai ficar todo mundo sobre 3, então eu vou sumir com todos os denominadores. Aqui dá 3x mais 5 sobre 3, vou escrever só 3x mais 5. Aqui vai ficar 12 menos 5, vai ficar... A conta pulou aqui até o final, na verdade, porque eu acabei de ver que eu errei. Uma continha chegou lá, eu fui fazendo e chegou lá no final eu errei. Aqui, né, isso aqui vai dar mais 7, 3x mais 5 sobre 7, e igual a esse cara. Se você multiplicar cruzado, vai ficar 21, e aí você tem que 21y mais 3x é igual a... Aqui ainda vai dar mais, né? E aqui vai dar menos mais 0,9, mais 9, não é isso? Então, essa conta final, quando você desenvolveu aqui, achou o coeficiente angular 1/7, que é o mesmo coeficiente angular da letra D. Então, se eles têm o mesmo coeficiente angular, são paralelos. Como é que é a questão 5? A questão 5 é assim. Ele quer saber o lugar geométrico dos pontos que equidistam dessas duas retas. Ele te dá duas retas, P e P, quer saber qual é o lugar geométrico dos pontos que equidista. Pessoal, aí sabe o que acontece? Equidistar, ele quer saber o seguinte, quem são todos os pontos cuja distância até aqui é igual à distância até aqui. Então você faz o seguinte, você pega um ponto e chama ele de x, y, faz a distância daqui até cada uma das retas e iguala. Então a jogada vai ser assim, ó. Se eu pegar um ponto x, y e fizer a distância até aqui,
né? Só que agora eu não estou botando x0, y0, nem 2, 3, nenhum número, né? Estou só jogando lá. Então vai ser o seguinte, vai ser o módulo de 4 vezes o mesmo, o x mesmo, 3 vezes y menos 2 sobre raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é igual. Agora, eu quero igualar com a distância até esse bicho aqui. Isso dá o módulo de 12x menos 16y mais 5 sobre raiz de 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado mais menos 16 ao quadrado. Essa conta de baixo dá 5, tá? Se fizer essa conta aqui, dá 5. Essa conta aqui vai dar 20. Vai dar 20. 144 com 296, com 256, 256, dá 400. Raiz de 400 é 20. Então isso aqui vai dar 20. Dá para simplificar esse cara com esse, aparece um 4, multiplica cruzado. Você tem o seguinte, esse 4 ele pode entrar naquele módulo lá. Então isso aqui vai ficar 16x mais 12y menos 8 é igual a 12x menos 16y mais 15. Pessoal, quando dois módulos são iguais, quando você fala que módulo de dois números são iguais, módulo de A é igual ao módulo de B, não quer dizer só que A é igual a B. Quer dizer que o A pode ser igual a B ou o A pode ser igual a menos B. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter 16x mais 12y menos 8 igual a 12x menos 16y mais 15 ou 16x mais 12y menos 8 sendo igual a menos isso aqui, mais 16y menos 15. E aí, olha o que acontece. Essa conta aqui de cima vai dar 4x, né? Esse menos esse, vai mais 28y, eita, menos 23 igual a zero. Tá bom? E o que mais? Essa conta aqui de baixo vai dar 28x menos 4y menos mais 7 igual a zero. O que quer dizer isso aqui? Vamos interpretar essa jogada toda. Galera, é o seguinte. Primeiro, para interpretar isso, você precisa de um pouco de conhecimento geométrico, que é assim. Se você pegar todos os pontos cujas distâncias se satisfazem, são as bissetrizes. Tem a bissetriz desse ângulo daqui e a bissetriz desse ângulo daqui. Então essas duas retas que você achou são as equações das bissetrizes, tá? Essas duas retas são as equações das bissetrizes, beleza? Então, todos os pontos que satisfazem o enunciado, que é equidistado das duas retas originais, são os pontos que estão nas retas verdes. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, esses dois caras, os pontos que satisfazem são os pontos que estão ou aqui ou aqui. Multiplicando esses dois caras aqui, vai dar a letra E de enantiômero, a resposta. Valeu?